Olá, comunidade acadêmica, meu nome é Lucas Campos, estamos aqui com o presidente Cláudio Amar Gonçalves da Silva, presidente da associação, ABRAP. Estamos aqui na propriedade dele para falar sobre um projeto sustentável, que é um projeto de desenvolvimento regional sobre silagem e nutrição animal, que é algo muito especial que tem ajudado pequenos produtores da região e está revolucionando esse setor. Vamos falar também sobre biodigestores e também a reciclagem de dejetos bovinos. A sua propriedade está localizada hoje em Camaquã, ao litoral aqui do sul da Bahia, a 80 quilômetros de Itabuna, Ilhéus. Lucas, eu me chamo Cláudio Amar, sou produtor de leite, produtor rural, aqui em Camaquã, um sítio de 13 hectares. E hoje eu estou também presidente da Associação dos Produtores Rurais de Camaquã, a ABRAP. Certo. Vamos prosseguir com as perguntas, Uma pergunta muito interessante que a gente quer abordar sobre esse tema é qual a importância da silagem em uma produção rural, no caso, em uma propriedade rural. Olha, a silagem ela veio para transformar. Quando a gente começou a implementar, quando eu comecei a trabalhar aqui com leite, a gente não sabia o que era silagem. E o que me despertou, eu ontem estou usando aqui um chapéu do Senar, porque eu devo muito ao Senar. A gente faz parte também dos sindicatos produtores rurais aqui de Camaquã, e isso trouxe um despertamento, um novo despertar. A gente fez um curso em 2013, Senar Leite, que foi aproximadamente 2 anos e pouquinho, entendeu? E aquilo eu considero que foi uma faculdade de céu aberto. Abriu a minha mente e eu passei a entender de tudo um pouco. Manejo de pastagem, manejo de solo, manejo de animais, água, enfim, e silagem também. De lá para cá a gente começou a fazer silagem, que a gente trouxe o capinhaçu para essa região, foi a gente, e começamos a disseminar ele por aqui. Aí começamos a fazer silagem de capinhaçu. Só que logo em seguida achamos que o milho também poderia fazer parte disso. E aí plantamos o milho e hoje o milho é o carro-chefe na silagem, onde a gente tem uma produtividade muito maior do animal, que é uma silagem mais palatável e tudo. Digamos que a silagem de milho hoje ela é a silagem mais nobre que tem para os animais. Então isso trouxe para a gente um ganho, um resultado impressionante. A gente cria mais com menos terra, entendeu? A gente está trabalhando hoje por conta da silagem e por conta da genética dos animais, a gente está trabalhando de uma forma verticalizada. Então isso fez com que a gente esse modelo daqui da região que muitos já seguem. Interessante, Então, no caso, vocês podem perceber que a tecnologia realmente ajuda a produção rural, E a educação também, seu Cláudio? Porque, na verdade, antes teve que ter uma preparação, teve que ter um conhecimento dessa tecnologia, implementá-la, e isso está gerando resultados, A gente vai prosseguir com a próxima pergunta, senhor Cláudio. Quais são as principais etapas do processo? E quais os principais cuidados que devem ser tomados para realizar a produção de silagem? Olha, a silagem de milho, a gente costuma plantar aqui os milhos híbridos. Feroz é um deles. Feroz por quê? Porque é um milho resistente a glifosato, a Roundup, menos suscetível a lagartas, a cigarrinha, etc. Então ele dá uma condição para a gente trabalhar com mais precisão. E tem uma produtividade, uma produção muito boa. A gente chega a tirar aqui até 70 toneladas por hectare de silagem de milho, entendeu? E com bastante grãos, que é o mais importante. A gente trabalha em silagem assim, a gente começa a fazer silagem dependendo da época do ano, o milho com 95 dias, 85, depende da época do ano. Se tiver mais frio, demorado mais para esse milho chegar ao ponto que a gente só faz a silagem, a gente às vezes nem segue normalmente a quantidade de dias ou meses. A gente analisa o milho, ele tem que estar com 3/3 farináceo e 1 ele leitoso. Aí é hora de a gente fazer a silagem. A gente passa a silagem na ensiladeira, na picadeira, no micro trator que a gente faz um trator grande quando é muita coisa também. E aí a gente, o mais importante da silagem que você perguntou, é a gente usar o inoculante adequado para a silagem. Silagem de milho tem um inoculante para a silagem de milho. Silagem de capinhaçu tem um inoculante para a silagem de capinhaçu. E depois tirar todo o ar. Não pode ficar nenhum oxigênio. Então, mais que você compacta essa silagem, a cada camada que você vai jogando esse material em cima, e aí compacta com o trator, melhor a silagem fica. Depois vai dar bastante com a lã de 200 micras e pronto. Com 30 dias você já pode abrir para uso para os animais. Interessante.
Vamos prosseguir com a próxima pergunta. Quais forrageiras, Sr. Cláudio, a área mais adequada para a produção da silagem? Qual tipo de, né, forragedeiras, no caso, são capins, né, específicos? Né? O capim, como eu te falei, se for para silagem de capim-açu, é o capim-açu, né, que foi criado na Embrapa em 2014, onde ele chegou e ganhou, né, o carinho de todos os produtores, por a sua produção, biomassa absurda, chegando a ter 300 toneladas por hectare de matéria verde. Então, isso ano. Então, é incrível esse capim. Ele chega para somar e agregar e ajudar o produtor. Onde hoje o capim-açu a gente trabalha com ele mais com os animais solteiros, ou aquelas vacas que já estão em final de lactação. E depois vem o milho, né? Que o milho, que eu te falei agora, que ele é o carro-chefe. Interessante. A próxima pergunta é, assim, em questões práticas. Uma vaca que produz, um exemplo, 10 quilos de leite, né, 10 litros. Depois dessa nova tecnologia, com a implementação da silagem, que de qualquer forma ajuda, né, nas baixas, quando tem, por exemplo, a época de um verão, que o capim não está tão saudável e, consequentemente, perde a produção. A pergunta é, na prática, usando como exemplo uma vaca que produz antes, sem essa tecnologia, 10 litros de leite, com a silagem, onde tem armazenamento de comida a todo dispor, a todo momento, essa vaca passa a qual nível de produção? Olha, a gente criava as vacas aqui soltas no extensivo e agora a gente passou a criar intensivo, entendeu? E em piquete rotacionado. Então a gente fez um trabalho interessantíssimo onde a gente chega hoje. Antes a gente produzia média de 6,5 kg por animal, usando uma vez só tirando leite uma vez só, ordenhando uma vez só ao dia. Quando a gente começou a trabalhar com silagem, a gente começou também a melhorar a genética dos animais. Há muito tempo atrás a gente foi trocando os animais, mas se eu soltar um animal desse, sua pergunta é quantos produz, né? Se eu soltar esse animal a pasto, hoje, tirar leite uma vez, no braquiário, sabe, colocar um mineral e água, ele só vai me fornecer 6 litros a 7 litros dia, média. Mas quando você trabalha com uma tecnologia dessa, que é a silagem de milho, uma boa silagem de milho, e você acrescenta, faz um balanceamento de ração e concentrado, a gente tira leite aqui de animais, vacas que parem até com 40 kg de leite. Mas a média, a gente fica em 20 kg de leite hoje, média, entre os animais. Então isso muda bastante, você sai de 7 kg e passa a chegar a ter 30 kg, 35 kg. Com a silagem mais ração e 2 ordenhas ao dia. Isso transforma a vida de qualquer produtor. Você vai fazer um custo de produção para que você consiga realmente ter um resultado, um ganho em cima disso. Então a silagem de milho proporciona isso para o produtor. Exato. Então, na prática, ajuda a região, né? Porque estamos aqui em uma região que é predominantemente cacaueira, só que tem um setor importante também do leite, porque de qualquer forma agrega valor nos empregos diretos e empregos indiretos. Como o Sr. Cláudio está dizendo, né? Uma produção, por exemplo, de uma fazenda que produzia 150 litros de leite, ao produzir, vamos supor, o dobro, por exemplo, vai para 400 ou 300 litros de leite. Consequentemente, né, Sr. Cláudio, tem que contratar novas pessoas, né? E isso gera valor para a cidade, porque esse novo contratante ele vai ter que gastar o seu dinheiro, né, no supermercado, isso, no caso, farmácia, então isso movimenta o comércio da cidade em si, né? E melhora a região, consequentemente. Sem dúvida, antes aqui a gente tinha um funcionário e esse funcionário chegava de manhã, tirava o leite e ia embora. Talvez vinha, consertava uma cerca, um choque, um negócio, a gente trabalha com cerca elétrica hoje. Quando a gente começou a implementar esse novo trabalho, né, como eu te falei, ele verticalizado, a gente começou a empregar mais pessoas. Um hoje ele tem que dar assistência no pasto e outro é o funcionário que é o ordenador das vacas. E eu também ajudo. E quando vai fazer silagem, confeccionar silagem, a gente precisa de um grupo muito maior, que são os freelancers que a gente pega na cidade e essas pessoas ficam ali, a gente emprega 4 até 6 pessoas, né, para fazer essa silagem ali. Então, realmente, e o produtor de leite hoje, essa cultura de leite é único, porque sempre eu falo aqui com o prefeito e tudo, a gente conversa muito, ele tenta disseminar isso aqui, motivar os produtores a trabalharem, até ele está colocando um veterinário agora, né, por conta da associação, que eu te falei que a gente é presidente da associação. E eu falei com ele, olha, prefeito, que a gente gasta, os produtores de leite não tem tempo de sair da cidade para gastar o dinheiro em grandes centros, ou as cidades mais vizinhas um pouco maiores, como Itabuna e Ilhéus. A gente gasta o dinheiro aqui mesmo.
Porque o leite, ele é esse de pequenos agricultores, ele é familiar. Então a família tem que estar atenta. É um olho clínico, você tem que estar o tempo todo. Então isso realmente vai beneficiando esse agronegócio. Muito bem. Agora vamos partir agora para os biodigestores. Né? Para quem não sabe, biodigestor é uma tecnologia onde eles conseguem pegar os restos, as fezes dos animais, né? Das vacas, dos bois, armazenam e esse metano se transforma consequentemente em um gás que ele pode ser aproveitado tanto no gás de cozinha. Vamos agora falar sobre os biodigestores, né? Que é uma parte que intriga bastante, porque é uma tecnologia de qualquer forma. Sim. E o senhor implementou também, né? Na associação, e boa parte dos produtores rurais de Camaquã estão seguindo, todos no final vão seguir essa nova tecnologia. A pergunta os biodigestores, qual a agregação que ela tem de forma prática em questão econômica para a região? Essa nova tecnologia pode ajudar em quê na prática? Olha, primeiro você não joga esses resíduos no rio. Então, a maioria desses resíduos são usados aqui para o biodigestor, onde ele realmente produz esse gás metano que a gente usa para gás de cozinha também. A gente tem um pequeno biodigestor aqui e isso acontece de uma forma, sinceramente, para a gente aqui, traz uma economia, agrega valor até no esterco do animal, né? Nas fezes do animal. Então é colocado, só uma ideia para você ter, a gente coloca 40 quilos de esterco e 40 litros de água. Isso com mais ou menos 10 dias, a gente tem aí mais ou menos 13 quilos de gás de cozinha, que corresponde a 13 quilos de gás. Que é um pouco mais, a Selé coloca mais dejetos e tudo. E depois os próprios dejetos, quando chega a época da gente retirar esse dejeto do biodigestor, que são as fezes, a gente usa. Isso é um adubo incrível, entendeu? E orgânico praticamente. A gente usa ele na roça do milho, para fazer silagem, que a gente reduz aí 70% do custo de adubo químico, para você ter uma ideia, usando aqui do biodigestor. Né? Então, ele vem agregar esse valor e depois, como eu te falei, não polui os rios que a gente usa resíduos. E muita gente já começa a fazer por conta disso. Não só de ajudar o meio ambiente, mas também para ajudar financeiramente o próprio produtor. Então é um benefício duplo no caso, né? Além de ajudar o meio ambiente, ajuda o produtor na questão econômica. Além também de beneficiar o meio ambiente nessa questão de que não jogar nos rios, né? Inclusive uma pergunta que eu vou fazer a próxima, né? É sobre essa questão do rio, já que o senhor abordou. O que o senhor acha sobre as propriedades rurais que despejam, né? Que de qualquer forma cai no rio, né, seu Cláudio? Né? Seja não diretamente no rio Cachoeira, mas ele joga em um rio secundário que depois joga no rio Cachoeira. Isso está causando uma tremenda preocupação hoje nessa questão do meio ambiente, porque existe um desgaste ambiental, porque esses dejetos todos vão para o rio Cachoeira posteriormente, né? O senhor acha que de qualquer forma o biodigestor ajuda, ou como poderia ser anulado? O senhor já sabe sobre essa questão? O biodigestor é um dos pontos, entendeu, que realmente vai estar ajudando e a tendência é disseminar isso em todo o nosso estado, em todo o nosso país. Porque as grandes, eu digo empresas, as propriedades que são empresas hoje, elas já fazem isso. Né? E as que não fazem, não usam esse método, elas estão com dias contados. Porque a legislação não vai permitir que isso prossiga, né? Você jogando no meio ambiente, jogando nos rios e tudo, e trazendo danos para a saúde do ser humano. Então, muitos produtores eles já estão conscientes em relação a isso. Muito bem. Encerramos aqui o rol inicial de perguntas, né? Agora vamos ver na prática agora como funciona, né, um biodigestor e como funciona também, né, seu Cláudio? A silagem. Vamos mostrar agora a silagem, né, seu Cláudio? Na prática, a gente pegou uma pequena quantidade só para mostrar aqui na filmagem, né? E explicar um pouco mais sobre essa tecnologia, como funciona. Essa daqui é uma silagem sacada, em sacos plásticos de 200 litros. O bom seria se fossem sacos mais claros, que esses sacos mais escuros, assim, pretos, ele tem algum produto químico, que é de reciclagem, e às vezes a reciclagem ela não é tão bem aceita para isso, e solta algum resíduo, mas para poucos dias até que não. E isso aqui é silagem de milho, onde nessa época do inverno, que está se aproximando do inverno, para a gente é mais interessante para uso, fica mais fácil o manuseio. Você pega daqui, levou para o posto e tal, os animais comem. Aí tem uma parte aqui, outra ali. Lá no alto a gente tem uma área grande já feita de silagem, que vai trazer para cá para forrar a lona em cima. Então essa é um tipo de silagem
também se trabalha. A gente tanto faz superfície como trincheira e ensacado. Então podemos perceber que é uma tecnologia que não é implementada na região ainda, né? O seu Cláudio agora começou, fez essa iniciativa, inclusive está sendo um sucesso aqui na região, né? Políticos estão interessados nessa tecnologia nova e a associação de Cláudio hoje está, digamos assim, bombando nessa área, né? E é uma tecnologia aparentemente simples. Como o seu Cláudio falou, teve cursos, a educação mudou o paradigma, né? Dessa questão de tecnologia simples, porém eficaz, né, seu Cláudio? Isso, exatamente. Vamos mostrar aqui na prática como funciona, né? Podemos perceber aqui, né, seu Cláudio, que a silagem ela está sendo já usada para o consumo dos animais, né? Então, silagem de milho, vocês podem perceber. E no caso, ela serve, né, para ser jogada para os animais. Aqui tem alguns animais que estão à disposição. E como é que funciona, seu Cláudio? Olha, essa silagem aqui, se você observar bem, ela tem pouco milho. Por que isso a gente fez? Que é uma silagem que a gente fez mais para bezerro. A gente teve uma lucratividade melhor em cima dela, como nós plantamos um milho para milho doce, para pamonha, que é o AG 1051, onde a gente, devido ao espaçamento, ele dá 2 espigas. A gente tira uma e vende, e aí a gente vende, os clientes eles pegam aqui essa espiga. E aí a gente deixa uma espiga para fazer a silagem para os bezerros. Essa é exclusiva para bezerro. A das vacas de leite é outro monte que a gente não tira nenhuma espiga para venda. Então é assim. Esses bezerros eles estão aqui, que eles são de 24 horas. Tá. Agora estamos aqui para falar sobre os biodigestores, né, Cláudio? Essa tecnologia que também ele tem na fazenda dele está sendo implementada em todas as outras fazendas, né, da associação. São mais ou menos 200 famílias beneficiadas. E aqui é um exemplo disso, né, dessa nova tecnologia. Como funciona na prática? Olha, Lucas, esse biodigestor aqui ele usa uma caixa d'água de 3 mil litros. Ela foi tirada para reparo, essa caixa d'água, que sempre a gente dá um reparo e tudo, ela começou a trincar. A gente levou para colocar com fibra. Aqui funciona assim, aqui entra o resíduo, que é um cano, ele desce, tem um declive, ele desce e cai ali dentro, entendeu? Desse grande caixão. A caixa d'água fica por cima, aí o gás vai subindo e aí vai formando aquele gás e o gás sai pela mangueira e o cano que está logo lá dentro. É assim que funciona o biodigestor. Quanto custa mais ou menos um biodigestor deste para colocar em uma fazenda? Olha, um biodigestor desse porte aqui, ele vai te custar em torno de uns 6 mil reais para você fazer, mas você pode fazer ele menor. E esse biodigestor pode ser usado também no gás de cozinha? Pode que a gente usa um compressorzinho de geladeira que foi feito adaptado aqui, e aí a gente consegue jogar para o gás de cozinha até 5, 6 quilos. Não consegue jogar os 13 kg de gás, mas 5, 6 kg consegue. Essa é uma ensiladeira já acoplada no microtrator, que é aquele mais conhecido como antigamente Tobata, onde a gente vai lá, busca, pode cortar já no local, ou pode trazer e cortar aqui. Esse aqui, por exemplo, é um capim-açúcar. O capim-açúcar picado, que é onde a gente traz e complementa com a silagem de milho para os bezerros e para o gado solteiro. Então esse é o capim-açúcar, pronto. Aqui assim, a gente liga essa ensiladeira na tomada de força do microtrator e passa o capim aqui, ele cai onde você quer. Você pode tanto girar para dentro da carroça ou já para dentro de um silo onde você vai ensilar, e aí funciona dessa forma. A diesel bem econômica é um tratorzinho que gasta 1 litro mais ou menos por hora trabalhada, isso ajuda muito. E com a simples Tobata dessa, você consegue criar quantas vacas e bois, no caso? Aí você consegue tratar tranquilo aí de 50 a 70 animais, depende da mão de obra sua e da disposição de algum outro E 50, 70 vacas produziam quanto em média de leite? Aí se você criar elas tipo confinada ali, você coloca uma média de 30 quilos, 70 vacas, 2.100 litros. Você pode chegar a isso, vaca com genética, ela confinada. 2.100 litros por dia? Isso, 70 animais. Confinada, com silagem de milho, uma ração balanceada, tudo isso ela chega fácil. E uma simples máquina dessa dá conta, no caso? Dá conta, tranquilo. Então, pessoal, viemos aqui agradecer Cláudio, né, que é o líder da associação, a ABRAP, e mostrar para vocês que apenas simples melhorias e investimento em educação, né, pode mudar totalmente a gestão da região inteira. Cláudio Amali está lutando com todo afinco, né, há mais ou menos 4 anos, né, Cláudio? Eu comecei a intensificar bastante. E os políticos da região já estão de olho
no nível de desenvolvimento que pode ocasionar um efeito cascata e um efeito dominó, né? Que isso pode gerar, mudando a cultura e o paradigma, né? Exato, eu não sou técnico e já me chamaram para dar curso de silagem, já fui em Pau-Brasil, o secretário de Agricultura me chamou, mas por conta de eu não ser técnico, eu levei técnico, amigo da gente, levei zootecnista, levei um veterinário e um agrônomo, entendeu? Para acompanhar a gente lá, que era para um grupo de produtores e eles iam representar a prefeitura. E aqui chamou a atenção do prefeito daqui, Paulo, dessa nova tecnologia que a gente está usando, que aqui era, quem predominava era o cacau. Chega mais uma cultura que é evidente que ajuda o município. E logo em seguida a ideia da gente é trazer junto à associação um laticínio para a gente poder trabalhar esse leite, entendeu? Então isso vai mudar a vida dos produtores e da cidade, talvez região. Certo. Como falo novamente, né, agradeço, né, por tudo. Cláudio, que é o presidente da associação, ele é muito ocupado e às vezes não tem tempo de dar reuniões, né? Inclusive eu sei de uma reunião agora, só que, né, deu esse espaço para a gente poder fazer essa entrevista e já esclareceu bastante. Muito obrigado, professor Cláudio. De nada, estamos à disposição.